Cineastas, profissionais que trabalham em televisão e representantes do governo participaram do debate Cinema em Memória, a Preservação. Promovido pela segunda edição da Mostra do Filme Livre, o encontro foi no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Antes do debate, foram exibidos 3 filmes raros. Reminiscências, de Aristides Junqueira, de 1909, mostra cenas reais de um casamento. Um Rio que Passou é uma colagem de fragmentos de filmes de várias décadas. A cidade cresce vertiginosamente e urge dar à metrópole uma avenida moderna que venha descongestionar o tráfego e facilitar o escoamento para a Zona Norte. A Avenida Rio Branco já se torna pequena para conter o número sempre crescente de viaturas. Em seu formato original Super 8, foi exibido Praia do Flamengo 132, sobre a derrubada do prédio da Uni. A manifestação aqui frente ao prédio da Uni é mais uma forma de que a União Nacional de Estudantes tem se consolidado na sociedade brasileira. Eu comecei a minha vida profissional como diretora independente, fazendo filmes e vídeos experimentais. Sempre tive o maior interesse pela parte de documentação. Participaram do debate sobre preservação dos filmes os produtores Ricardo Favila e Roberto Moura. A coordenadora de produtos da Fundação Roberto Marinho, Andréa Falcão. Fernanda Coelho, da Cinemateca Brasileira. André Sadi, gerente de marketing e projetos do Canal Brasil. E o secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, Orlando Senna. O produtor Ricardo Favila falou sobre o projeto de resgatar filmes em Super 8. A ideia é tentar, de certa maneira, mapear e resgatar o maior número possível dos filmes Super 8 que foram produzidos no Brasil, isso do Rio Grande do Sul até o Acre, né, durante a década de 60, 70 e começo da década de 80. Né? Esse material ele não se encontra em nenhuma fundação, nenhuma instituição. Ele está espalhado na casa das pessoas que fizeram esses pequenos filmes. Né? Pode ter sido filmes caseiros, filmes de registro familiar, que vão tomar uma importância tão grande quanto foram as fotos, os daguerrótipos do final do século XIX, para efeitos de estudo de sociologia, antropologia. O produtor Roberto Moura está pesquisando a safra de filmes de 2 décadas específicas. Acho que a década de 70 e a década de 80 nunca se produziu tanto cinema nesse país. E, na verdade, existe uma história oficial do cinema brasileiro, eu chamaria de uma história sagrada, e que pega apenas um pequeno primeiro número de filmes em relação à enorme produção, principalmente do Rio de Janeiro, que é uma produção muito importante. E a gente está exatamente relembrando determinados continentes invisíveis do cinema brasileiro, como é o caso do cinema alternativo, contracultural, renovador, militante. Né? Foram produzidos, só esse ambiente, foram produzidos cerca de 400 filmes no Rio de Janeiro nesses 20 anos. Se debater a memória e a preservação, antes de mais nada, é trazer consciência. Porque tudo que se cria é a nossa história, a nossa identidade cultural e a nossa defesa enquanto povo. E cinema, como qualquer outra coisa, na minha maneira de sentir, muito importante, porque ali é som e imagem, que são documentos muito contundentes, né? E movimento. Então, são documentos muito ricos, né? E tudo que se produz, independente do que seja, de como seja, se é cinema comercial, se é livre, se é doméstico, não interessa, tudo que se produz é um documento visual da nossa história enquanto povo. Então é muito importante que se tenha uma consciência de preservação, que se tenha uma atitude de preservação, para que a gente tenha esse espelho para se ver, para se analisar, para se compreender. Então é um processo histórico de aprendizado. O legal do debate é a oportunidade de juntar, né, as experiências, os esforços de cada área, a gente no Canal Brasil com o nosso projeto Resgate, o Arquivo Nacional, a Cinemateca Brasileira e tal. E essa questão da recuperação dos filmes, ela é muito difícil, é muito cara, é um processo sempre longo, demorado. Então, eu acho que o caminho mais
prático para que a gente cresça, todo mundo, cada um na sua área dentro disso, é que a gente une esforços, né? Então que o Canal Brasil passe a exibir o pouco que a gente está conseguindo recuperar e resgatar e tal, para que isso dê visibilidade amanhã para um patrocinador que venha enfim, apoiar um projeto qualquer da Cinemateca, do Arquivo Nacional, de recuperação de filmes e tal. Então eu acho que é nesse esforço conjunto que a gente consegue resultados melhores. Orlando Senna, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, recebeu várias sugestões de como preservar cada vez mais os filmes brasileiros. Não tem muita diferença, não. Aqui hoje, eu acho que começou-se, na verdade, a montar um entendimento, pelo menos, de como deve ser feito, de como deve ser ativada a questão da memória, a questão da preservação, a questão do patrimônio audiovisual, de uma maneira bastante profissional. O secretário do Audiovisual também falou sobre as prioridades do governo. A prioridade neste momento do governo é, primeiro, a plena instalação da Ancine, para que o tripé como está conformada a administração do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, comece a funcionar de uma maneira efetiva, que é o Conselho Superior de Cinema, que estará na Casa Civil, a Secretaria do Audiovisual no Ministério da Cultura e a Ancine, possivelmente, no Ministério da Indústria e Comércio. Ou seja, a prioridade agora é organizar esse tripé para que a atividade audiovisual brasileira comece a ser administrada de uma maneira racional e inteligente. Acompanhando a exibição